Recebe ao vivo agora César Bergo, economista, presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. César, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. César, meta fiscal e mais uma vez a gente se depara aqui com a seguinte situação, né? Ainda não está muito claro como o governo vai cumprir a meta fiscal. Porque tenta daqui, aí vem aqui um movimento contrário, corta, tenta dali, vem um movimento contrário, corta, e agora tentando no Supremo Tribunal Federal aqui a sua fonte de arrecadação para equilibrar as contas públicas, manter a sua fonte de arrecadação dentro dessa estratégia. Explica pra gente por que é tão importante o governo cumprir a meta fiscal do ponto de vista legal e do ponto de vista da condução da economia, dos ânimos do mercado e como isso impacta na nossa vida, no nosso dia a dia. No dia a dia, né, Gés, ocorre que você tem aquela questão dos gastos e receitas do governo, né? Então, antes você tinha o teto de gastos, aí mudou para esse arcabouço fiscal. De qualquer forma, o governo assume um compromisso com a sociedade de não promover déficits no orçamento público. E o compromisso para esse ano é o déficit zero, né? Nós tivemos algum problema com relação à aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que só foi aprovada em março e sancionada pelo presidente em abril. Então, houve um voo cego aí durante quatro meses por parte do governo, e em maio chegou-se à conclusão de que não ia ser possível cumprir o arcabouço fiscal, e o governo criou, através de decisões próprias, né, um contingenciamento da ordem de 30 bilhões, e criou também essa possibilidade de aumentar as alíquotas do IOF, né? Lembrando que o IOF foi criado em 1966, que era só para a questão de câmbio, né? E depois foi evoluindo para as questões financeiras. Hoje você faz uma aplicação, se você aplicar por menos de 30 dias, você vai pagar IOF, essas coisas todas, né, que a gente sabe com relação ao IOF. Mas utilizando o IOF, ele acaba de alguma forma aumentando a carga tributária. Então, não era um compromisso desse governo aumentar a carga tributária. Então, quebrou um paradigma, ou seja, o governo quer aumentar a carga tributária. Agora, existem outras medidas, e algumas até velhas medidas, que estão tomando uma roupagem nova, como a questão da desoneração, a questão também da reforma administrativa, da reforma do imposto de renda e por aí afora, que não se leva adiante, né? Acaba ficando, de alguma forma, parada lá no Congresso. Nesses dias, o Congresso parece empenhado em ver essa questão da desoneração, mas não pode demorar, porque o ano 2025 já está acabando e o governo precisa cumprir a meta fiscal, que seria déficit zero, podendo dar um déficit até 30 bilhões. Me parece que o IOF não vai ser o caso, e mesmo judicializando, fica difícil você aprovar esse aumento de impostos, e parece que o Congresso também não vai aprovar outros aumentos de impostos, que era a intenção do governo. Portanto, eu acredito que a grande saída no curto prazo é cortar realmente os gastos. E me parece que no ano pré-eleitoral isso não vai ser levado adiante pelo governo, e também o Congresso não quer assumir esse ônus. Vai ter problema sim com relação à judicialização, então vamos aguardar os próximos passos, porque de fato está cada dia mais complicada essa questão fiscal, viu, Gerson? César, a gente está falando de ou superávit ou déficit. Isso quando a gente não fecha ali 0,0, mas 0,0 acho que é impossível. Não, estatisticamente, a probabilidade, né? Ou vai ser déficit ou vai ser superávit. Para quem nos acompanha, a gente está falando o seguinte: se você arrecada mais do que se gasta, você tem o superávit primário. Se é o contrário, você tem o déficit. E a gente teve ontem, eu vou resgatar aqui o tweet da Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, que ela disse que houve redução das despesas primárias, né, que o governo vem numa trajetória, o Brasil está cansado, mas ali, um pouco mais para o meio, não, na tela anterior, já que a gente, isso, ligeiro, rápido no gatilho, o Thiago aqui já resgatou. Despesas primárias foram reduzidas nestes 2 anos de 19,6% para 18,6% do PIB. Aí eu quero falar com o César. Sabe por quê, César?
A gente deve, pode voltar para a gente aqui, a gente deve calcular, pode voltar aqui para eu e César, isso. A gente deve calcular superávit e déficit com base no PIB ou em números absolutos? Porque aí entra a discussão de qual governo é mais eficiente em relação a superávit ou déficit, né? Ah, vamos comparar aqui governo Lula e governo Bolsonaro. Veja bem, um olhar técnico aqui para a coisa. Se a gente compara em números absolutos, talvez a questão do superávit e déficit não esteja sendo tão eficiente agora. Mas quando a gente compara com uma fatia do PIB, usa essa referência, quantos por cento do PIB, né? Aí a gente tem uma outra leitura. Então, queria saber, por que tem o governo anterior, ele vai fazer uma leitura dessa mesma situação e o governo atual vai fazer uma outra leitura completamente diferente, e em qual situação a gente tem algo mais favorável para a população de fato? O que a gente tem que observar é o parâmetro mesmo que você comentou, né? Por exemplo, a pessoa que tem um patrimônio elevado vai falar assim, eu tenho tanto de dívida, a minha dívida é só 2% do meu patrimônio. Obviamente, a possibilidade dele pagar essa dívida é grande, porque ele tem um patrimônio grande, o patrimônio acaba rendendo e ele paga. E o PIB também é um reflexo, ou seja, quanto maior o PIB, maior a arrecadação do governo também. Então, você acaba olhando, por exemplo, o PIB está elevado, até o mês passado o governo bateu o recorde de arrecadação, então está arrecadando muito, o país está crescendo, isso é importante. Agora, não tenha dúvida que vai muito na conveniência dos governos, né? Utilizar um ou outro parâmetro. Do ponto de vista prático, o que a gente tem que olhar é a questão do déficit primário, porque a dívida pública é influenciada também pela taxa de juros, ou seja, toda vez que o Banco Central aumenta 1% na taxa Selic, o governo tem que pagar 40 bilhões de juros da dívida por ano. Então, esse é o endividamento do governo, que também se olha através do PIB, comparativamente ao PIB. Agora, a despesa primária, entre as despesas dos municípios, dos estados, do governo e das estatais. Então, isso aí é o que chama de déficit primário, ou seja, isso está no poder do próprio governo reduzir as despesas, né, ou até os investimentos, para produzir um superávit. Isso significa o seguinte: um dia essa dívida vai ser paga. Porque se você aumenta muito o déficit, você não vai conseguir pagar, como qualquer família também não consegue pagar suas dívidas. A gente tem discutido a questão do cartão de crédito, do cheque especial. Então, todo mundo sabe no dia a dia onde aperta, né, a coisa. Então, no caso do governo, muitas vezes, ele quer disfarçar um pouco, aumenta a despesa, né? A arrecadação não sobe na mesma velocidade, então não se consegue cumprir a meta fiscal já estabelecida pelo próprio governo, né? Foi um projeto que ele encaminhou ao Senado, à Câmara, propondo esse déficit zero para o ano de 2025. Portanto, essa relação com o PIB ela é interessante para poder saber se um dia eu vou conseguir pagar essa dívida. Então, esse aspecto é importante. Agora, não é o suficiente para justificar essas questões de gastos públicos, não, viu, Gésio? E fala-se muito também, César, e essa é a discussão do momento, deste exato momento, na Câmara dos Deputados, em revisar os incentivos fiscais. E aí isso é apresentado para a população, para a imprensa, pelo governo, como uma questão de justiça tributária, porque em tese, segundo o governo, quem são os beneficiários desses incentivos fiscais? Só o pessoal do andar de cima, né? Essa conta ela não é compartilhada aqui com o chão da fábrica. É por aí, César, o que significam esses incentivos fiscais e de que forma isso pode materializar uma alternativa a ser adotada pelo governo para esquecer a alta do IOF e concentrar mais nessa outra política? Olha, a questão do incentivo fiscal, ela tem um sentido anticíclico. Para exemplificar, nós tivemos uma pandemia, então caiu a atividade econômica. Então o governo dispensou algumas empresas de pagar imposto. Então você tinha um número enorme de setores que foram beneficiados durante a pandemia. Depois foi se reduzindo esse número de setores, até chegar o ano passado, quando o governo propôs acabar de vez essa questão aí da pandemia. Não se acabou. O Congresso esticou até 2027 ainda essas dispensas de impostos. Ou seja, isso acaba fazendo com que o governo arrecade menos. Então, a grande saída e de curto prazo seria realmente rever
esses incentivos fiscais para alguns setores, não todos. Obviamente, continua ainda alguns setores necessitando de ajuda para se continuar suas atividades. Mas não tenha dúvida que existe, segundo o levantamento do Ministério da Fazenda, cerca de 800 bilhões de dispensas de arrecadação de impostos. Então, você tem aí um volume grande que pode ser revisto ponto a ponto. Eu acho que até nesse caso aí, o Congresso, se for rápido, né, pode ajudar, sim, o governo a cumprir essa meta fiscal de 2025. Agora, lógico que não vai ser geral, né? Tem que ser pontual, cirúrgico, você verificar cada caso. Por exemplo, tem o caso da Zona Franca de Manaus, né? Foi tão discutido. Lá tem incentivos fiscais também que poderiam, de alguma forma, ser cortados. Mas isso é uma grande discussão que tem que evoluir sim, viu, Gerson? E talvez seja a grande saída deste momento para que o governo consiga cumprir a meta fiscal de 2025. César, se a revisão dos incentivos fiscais podem mexer em 800 bilhões, e a gente está nessa briga toda aqui de IOF por causa de 10, 20 bilhões. 10, 20 bilhões não são nada, né? Não está resolvida, então, a discussão, César? Vamos mexer com os incentivos fiscais? Eu até tremi aqui, viu, na hora que você falou aí do valor, viu? O que acontece é o seguinte, você tem a questão dos super salários também, tem que ser discutido, né? Porque o volume não é tão grande, mas o exemplo vem de cima. Então, você tem que dar o exemplo, né? Esse é um aspecto importante. A questão do incentivo fiscal também. Tem setores, agora mesmo o governo está discutindo isentar a compra de carro zero, aí, de carros populares, né? Então, parece que tem dois governos. Tem um que precisa arrecadar e tem outro que quer gastar. Então, só para dar um exemplo da dificuldade que você tem dentro do próprio governo de convencer todo mundo que é importante economizar, né? E aí chega no Congresso, o Congresso aumenta o número de deputados, aumenta os salários dos deputados também, aí o judiciário... Então, ou seja, tem que alguém colocar ordem nessa casa, que você está falando aí. É lógico que a questão fiscal, como você falou, desoneração, é importante. E o Congresso, ainda bem que está se debruçando sobre isso, já deveria ter se debruçado há mais tempo. Está atrasado aí. Mas não tenha dúvida que isso melhora, porque, em última instância, Gerson, quando você tem um descontrole das contas públicas, você gera mais inflação. Gerando mais inflação, é a população mais pobre que sente no bolso. Não tenha dúvida de que você tem essa política monetária restritiva porque o governo não consegue fazer a gestão fiscal adequada. Então, isso tudo acaba prejudicando o pobre coitado lá na ponta, que precisa ir no supermercado, fazer suas compras, e aí não tem dinheiro para fazer. Então, esse é um processo que vai melhorar toda a vida das pessoas. Não é só o governo, não é só o Congresso, não é só os juízes. Todo mundo necessita dessa decisão de economizar para que você possa ganhar em qualidade de vida, Jesus. Esse é o grande problema. E precisa o Congresso ser rápido. Você viu que o Congresso, em tempo recorde, votou aumento de número de deputados. Ou seja, tudo no mesmo dia. Será que ele não pode votar também essas leis que possibilitam o governo melhorar suas contas? É isso aí que a gente coloca para a sociedade. César Bergo, economista, presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, trazendo aqui não só uma explicação, esclarecimento sobre esse assunto, mas também uma reflexão, né, César? Vamos seguir refletindo, tentando entender e informando aqui a nossa audiência. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação ao vivo aqui no Poder Expresso. César, até a próxima. É sempre bom estar com vocês aí. Um grande abraço, Jesus, e bom programa. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.